pet, a nossa vinheta não chega, a gente vai bater o papo aqui, independente da vinheta, não é isso mesmo? Porque com a gente não tem disso. Nós estamos aqui com a nossa queridíssima Thaís Maia, que é médica veterinária. Tá aqui com a gente, estava com saudade de você. Também estava com saudade. Que coisa boa! E hoje nós vamos falar sobre Copa do Mundo, festa junina, fogos e ansiedade. Tudo isso pode acontecer de uma certa forma para atrapalhar ou até mesmo para deixar esses pets que estão em casa ou até mesmo em alguns ambientes mais ansiosos, né? Fogos, a gente sabe que ali os fogos de artifício, que inclusive me parece que a lei até proíbe, né? Isso, tá proibido. Barulho, tá proibido, não tá proibido? A solta de fogos com barulho, pelo menos aqui no nosso estado tá proibido. Mas eu ouvi uns barulhos. Isso, mas teve muito barulho nesse primeiro jogo, né? Então a gente já aproveita para chamar a atenção das pessoas que fogos tá proibido. Então, assim, é interessante que as pessoas analisem isso, porque os pets é quem sofre, né? Sofrem muito. Sofrem muito de fazer xixi, de terem convulsão, de terem distúrbios bem sérios que podem comprometer a saúde dele com o passar dos dias. Então, a solta de fogos, os barulhos, a sensibilidade auditiva deles é muito maior do que a nossa. Então, ter um certo cuidado com quem vai, o que vai levar, e sempre avisar ali, não vamos soltar, que meu animalzinho tem o do vizinho, que ficam realmente muito agitados. Muito bom. E a gente tem que também analisar o que é para o humano, que às vezes incomoda, imagina para um pet. Exatamente. Porque, como você mesmo disse, a audição dele é diferente da nossa, né? É muito mais sensível. Então, a gente tem aquelas crianças que têm uma sensibilidade maior a barulhos, a zoadas, os pets são da mesma forma. Pode acontecer de um pet, principalmente gatos, eles saírem, irem embora e não voltar mais? Pode, fugas, né? As fugas têm que ter, nesse período, tem que ter um cuidado maior, colocar eles num ambiente mais tranquilo, se for o caso, liga ali a TV ou um rádio num volume que fique mais abafado o ambiente onde ele vai ficar, deixar sempre água, alimento naquele mesmo ambiente e fazer aquele cuidado. Por quê? Tem animais que sentem muito. Tem animais que fazem xixi, você vai pegar, fazem xixi onde estão, com medo mesmo da reação. E tem outros que podem desenvolver quadros convulsivos. O que a pessoa deve fazer no momento que esses fogos acontecem, esses barulhos acontecem? Como é que deve ser a reação desse tutor relacionado ao pet? Deve pegar no colo, deve evitar ficar próximo do pet, porque ele pode ter uma reação diferenciada. Qual seria a atitude desse tutor? Se seu animalzinho for dócil, for daqueles que gostam de carinho, pega, afaga, abraça, vai para um ambiente mais tranquilo, porque na hora do gol todo mundo vai meio que desesperado. Tem cãezinhos que uivam, com o barulho fica tão excessivo para eles que eles começam a uivar, como se estivesse comemorando, mas na realidade é uma sensibilidade. Ele demonstrando que aquele barulho está muito intenso. Tem outros que se escondem, então vai receber pessoas em casa, tenha cuidado com a porta, porque às vezes o animal naquele momento de agitação, eles fogem, e aí a gente pode ter um perigo muito maior. Pronto, e aí a gente vai chamar a atenção do que pode acontecer com esse pet. Ele pode trazer alguns sintomas ou alguns problemas, por exemplo, na audição, ou ele pode ter outros problemas mais graves? Podem ter problemas mais graves. De audição, só se ocorrer quadros de estourar o tímpano, alguma coisa assim. Se for muito próximo também, muito né? próximo, tiver ali o fogo de artifício pegar no animal, pode sofrer queimaduras, né? Mas o grande problema está no transtorno que ele vai desenvolver depois, que isso pode ocorrer. É um animal que pode ficar mais medroso, mais ansioso por qualquer motivo. Thaís, tem muita gente que hoje leva seus pets para todos os lugares. Qual seria a dica? Estar com esses pets em casa, deixá-los em casa ou levá-los para onde for? Qual seria a dica? Eu, particularmente, prefiro que fiquem em casa. Acho que o ambiente deles é aquela rotina dele. Então, vai sair, sabe que é um local onde vai ter muito barulho, vai ter muita agitação, vai ter gritos. Então, assim, deixa em casa, coloca no ambiente onde ele tem rotina de ficar. Se esse ambiente não tiver tela nas janelas, fecha a janela, deixa ali a TV um pouquinho mais ligada.
Existem quadros em que a gente precisa entrar com algumas medicações para dar uma tranquilidade. Não é sedativo, é algumas medicações para fazer eles ficarem mais tranquilos. E que são medicações seguras. Né? Agora, tudo isso também buscando veterinário, um profissional que possa indicar. Porque aquela historinha da vizinha, da amiguinha, das dicas, você pode levar a algo que não é interessante para o seu pet. E tem que ver também porque tem para gatos e tem para cães, né? Isso. Nem tudo que é para cão é para gato, nem tudo que é para gato é para cão. Ó, existem pessoas que viajam muito nesse período, né? Tem que trabalhar e muitas vezes deixam os seus pets. Não tem como você estar ali para proteger, não tem como você estar. Eu ia falar justamente sobre essa questão dos medicamentos. É interessante que vá no veterinário, explique a situação. Olha, eu sou uma pessoa que eu viajo muito, nessa época ele fica muito assustado. Qual seria a dica? No caso, esses remedinhos que são passados pelo profissional, podem ser remédios de uma vez apenas ou não, dependendo de como o veterinário passar? Tem algumas medicações que são dose únicas, que é ali para aquele momento, 1, 2 horas antes. E tem outras que a gente pode fazer o uso com 10 dias antes, para no dia ele estar mais tranquilo. Existem esses 2 tipos de medicamento. Mas tudo tem que ser conversado, tudo é avaliado de acordo com o pet. Tem como você perceber que esse pet já fica assustado? A época, por exemplo, será que eles sentem? Sentem. Assim como sentem quando a gente vai viajar, que começa a arrumar a mala, já fica ali. Então, eles veem o movimento da casa, o arrumar, o colocar uma coisa diferente. Então, até essa algo vai acontecer. Até essa modificação na casa, eles sentem. Nossa. Aí, assim, nesse exato momento, é interessante, então, que você fique atento e, ao mesmo tempo, a gente alerte as pessoas que estão soltando fogos que está proibido, gente. Não pode. Então, assim, inclusive, uma pauta que um vizinho meu pediu que a gente trouxesse para o programa e me alegra muito a gente poder trazer essas informações e saber que as pessoas estão atentas e estão clamando, porque o que tem de gente com pets em casa... Quase toda casa, quase todo apartamento tem pet. Então, era para as pessoas terem mais consciência. Terem mais consciência. Mais consciência por quê? Eles sentem. Eles sentem aquele barulho que não lhe incomoda, às vezes o incomoda. Porque a sensibilidade auditiva é muito maior. Então, assim, é ter cuidado, vai sair, sabe que vai ser muito barulho, vai ser muita zoada, deixe em casa. Vai viajar, o pet não vai. Ah, mas ele fica em casa 2, 3 dias, sozinho, não dá. É contratar uma pessoa para ir, um pet sitter, para ir, para acompanhar, para fazer todo esse monitoramento do animalzinho. Pronto, eu queria que você deixasse algumas dicas para as pessoas que estão em casa agora, já estão preocupadas e querem algumas dicas para ajudar. Olha como é que eles ficam, né? É de doer o coração. E é mais ou menos desse jeito mesmo. É mais ou menos desse jeito. Procura uma caminha ali, procura um esconderijozinho. Muitas vezes eles acabam se escondendo. Isso. Deixa a caminha, brinquedos, petisco, água, num cantinho onde eles gostam de ficar. Se ali ele dorme no seu quarto, coloca aquele ambiente mais aconchegante no seu quarto. Se for o caso, fecha a porta e de vez em quando você vai lá ver como é que ele está. Liga a TV um pouco mais baixo, então bota um som mais ambiente para ele meio que mascarar aquele barulho que vai ser feito, porque eles sentem. E às vezes você deixar num ambiente e mesmo assim não ter cuidado com aquele ambiente que você deixou, pode provocar algum acidente inesperado. No desespero ali do barulho, ele se bater numa parede, num quadro, num ventilador. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado. Hoje a gente vê muitos pets dentro de casa, mas a gente vê muitos pets fora de casa. A reação de todos é igual? É igual. E os que ficam tanto no ambiente externo da casa como os de rua... Que já são acostumados, Que já né? são acostumados. Até eles se assustam. Você percebe um latido diferente na rua. Comecem a observar. Você percebe um latido diferente. Os cachorros começam a uivar. Isso é o barulho. Se você está numa rua e você vê um cachorro de rua e você corre, ele pensa que você vai pegá-lo, ele corre. Ele corre junto. Ele corre junto, ele quer ficar longe de você ali, porque a sensação que ele tem é que você é uma ameaça. Que você é uma ameaça. E o barulho, ele não sabe de onde está vindo. Então é uma ameaça ainda maior. Sofreu, Lorena, esse final de semana? Porque assim, o que acontece também? Tá tendo muitos fogos por causa da Copa.
Nem Isso. tanto por causa das Por causa festas do São juninas, João. né? Do São João. Então, isso chama mais atenção ainda, que a gente sabe que as pessoas ficam empolgadas. E aí a gente chama atenção também para as comemorações, porque às vezes não são fogos, mas às vezes você está dentro de um ambiente que você foi convidado e lá tem pets. E lá tem pets. E aí você leva até a vuvuzela, prestem atenção. A Ai, vuvuzela, muito bom. o barulho da vuvuzela, tem cãozinho que tem sensibilidade àquele Mas barulho. é horrível. Ao apito. O apito que a gente pensa, não, um apitinho, que é um apito. Eles sentem aquele barulho mais intenso. Então imagina, vuvuzela, o apito. E imagine o fogos, que o barulho é muito maior. Nossa. Lorena, nenhum te atacou esse final de semana? Olha aí. Tá toda arranhada. A Lorena tá toda arranhada. Me explica, Lorena. Eu tô com 2 problemas. Ah. Ao longo da semana, eu tenho vizinhos que são crianças, né? E eu entendo eles serem crianças, mas os pais precisam educar. Eles ficam jogando bomba, que a gente chama de peido de véia e traque, o tempo todo. E isso assusta os meus gatos, particularmente a minha mais velha, que é a Irine. Ela se urina toda. Então, ela está o dia Isso é inteiro ansiedade, debaixo isso é medo. do sofá, debaixo da cama, porque qualquer Ela pensa hora que algo vai acontecer. vai acontecer. Aí, É no isso sábado, foram os foguetes e as vuvuzelas. Então, teve muito foguete no meu bairro. E ela se urinou, acabou me arranhando, com medo, assustada. Por isso que naquela hora eu te perguntei, né? E você respondeu muito bem, sobre você pegar, de uma certa forma, tentar ali acalmar o pet, se é interessante. No caso dos gatos é mais complicado, né? Ela é uma Lorena, gatinha já idosa, então a Lorena já tem todo aquele afago com ela. Mas mesmo as ela outras, as indo, outras são mesmo mais ela jovens. indo, ela ainda se assustou. Oxe, tá me pegando por quê? Ela na hora nem sabia que era ela que estava pegando. E num momento de defesa Desespero. dela, de desespero dela, ela acabou azunhando. Então, gente, é você pensar em você, mas pensar no outro também, né? E pensar nos pets, né? Claro. Porque agora é o filho, é membro da família. Então é pensar que eles também têm uma sensibilidade bem grande. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, quiser mais informações, inclusive eu fiquei sabendo que tem também pousadas, hotéis, que até se preparam para receber esses pets nessa época, né? Exatamente, se preparam justamente para ter um cuidado maior. Tutor vai viajar, tutor vai para a folia, o hotelzinho, a creche recebe e acolhe. Muito bom. E tem o seu Instagram. E tem o meu Instagram, Atende Vet. Muito bom, Doutora quero Thaís. agradecer, tá, Thaís, por você ter Obrigada. vindo aqui para a gente falar sobre esse assunto e alertar a população, né, que fique mais esperta. Eu sei que tá todo mundo aí com as emoções à flor da À flor pele, da pele. mas tem que ficar atento. Obrigada. Tem mesmo? Obrigada.